Fala pessoal, tudo bem? Paulo Renato em mais um vídeo para o canal Bombeiros Industriais e hoje a gente vai falar sobre senso de vulnerabilidade. Você já ouviu falar sobre isso? Caso não, fica ligado aí que a gente vai falar um pouco sobre esse assunto hoje. No último mês de abril, o CCPS, que é uma instituição que trabalha diretamente com segurança de processo, ele publicou um alerta falando sobre a necessidade de se manter um senso de vulnerabilidade. O que seria o senso de vulnerabilidade? Primeiro, a gente tem que entender que esse tipo de característica ele só vai existir se dentro da sua unidade industrial a gente tiver uma boa cultura de segurança. Mas o que o senso de vulnerabilidade ele está ligado? Primeiro, quem tem senso de vulnerabilidade, no caso, a organização que possui um bom senso de vulnerabilidade, principalmente caracterizada pelas atitudes dos seus funcionários, eles têm um alto grau de percepção dos perigos e dos materiais que eles trabalham. Então é aquela ideia, eu sei com o que eu trabalho e eu sei os riscos que o meu processo pode trazer. Então é importante que durante toda a vida útil da unidade, todos os empregados que estejam envolvidos de acordo com suas atividades tenham a consciência dos perigos que podem estar presentes ali. Outra coisa importante também da manutenção desse senso de vulnerabilidade é você ter sempre a boa vigilância em relação às possíveis fraquezas que podem existir dentro da sua unidade industrial. Então, como exemplo, por exemplo, imagine que você tem uma bomba na sua unidade industrial. Qual é a parte da bomba que está mais sujeita, por exemplo, a vazamento? Então, quem já trabalhou em unidades industriais sabe que o selo mecânico das bombas é a parte mais frágil. Então, é por isso que em algumas unidades industriais vocês têm sistemas de aspersão de água diretamente direcionados para esses selos, por exemplo, porque eles justamente é a parte mais fraca do seu processo, do seu equipamento, e aí que ele possivelmente é por ali, por exemplo, que pode se iniciar um grande acidente. Uma outra característica importante também que pessoas que têm um bom senso de vulnerabilidade têm é que elas não descansam em relação aos possíveis riscos que podem acontecer. Então, muitas vezes, há um certo relaxamento, principalmente quando a unidade já vem operando há algum tempo. Então, é aquela ideia de você ser complacente em relação aos riscos que estão ocorrendo, ser um pouco até negligente em relação aos riscos. Então, a gente sabe que os acidentes eles não têm hora para acontecer. Então, eles podem acontecer até em unidades que já tenham até uma operação mais estável. Então, o alerta ele traz como exemplo o Titanic. Naquela época existia uma competição muito grande entre as empresas de transatlântico. Cada uma queria ter o seu navio mais confortável e também que ele fosse mais rápido, que ele fizesse a viagem entre trechos mais rápido. Então, para a gente ter uma ideia de como o senso de vulnerabilidade ele foi negligenciado em relação ao projeto do Titanic, o Titanic ele foi reduzido, por exemplo, o número de botes salva-vidas foi reduzido de 64 para 16. Isso significa que eles consideravam que aquele navio nunca poderia se afundar, como de fato aconteceu. Pra você ter ideia, o navio afundou apenas 3 horas a partir de sua saída lá do Reino Unido. Uma outra coisa também que foi evidenciada nas investigações é que o capitão do navio e sua equipe eles tinham um excesso de confiança em relação ao navio. Para se ter ideia, o navio ele estava navegando em alta velocidade num trecho com gelo flutuante. Então a gente sabe que o navio ele se chocou com icebergs, mas ele já vinha sofrendo danos durante toda a sua viagem. Então esse excesso de confiança, misturado aí com toda a tecnologia que na época foi empregada no navio, que foi considerada uma tecnologia indestrutível, ela veio a ocasionar o acidente ao qual a gente falou. Então o acidente do Titanic ele veio causar, além da perda material de todo o navio, veio causar uma quantidade de morte de aproximadamente 1.500 pessoas. Então foram muitas pessoas que não tinham nada a ver com o processo, eram apenas passageiros que estavam se deslocando do Reino Unido até os Estados Unidos e que tiveram as suas vidas ceifadas. Então, o que a gente pode fazer para que a gente tenha um bom senso de vulnerabilidade? Primeiro, é importante que a gente compreenda os perigos que o processo e que os materiais aos quais a gente trabalha, eles podem trazer tanto para nós quanto para o patrimônio da empresa. Então é importante que a gente conheça todos os procedimentos de segurança, sejam tanto os procedimentos diretamente ligados
ao processo, como ainda os procedimentos de emergência ou ainda procedimentos de evacuação, para que você possa diminuir, no caso, né, as possíveis consequências, né, e também poder mitigar os perigos caso eles venham se transformar em situações de acidente. Então, uma coisa importante também é que a gente não tenha o pensamento de que o acidente ele nunca vai ocorrer naquele determinado momento, ou ainda ele nunca vai ocorrer daquela forma, ou ainda naquela unidade industrial que a gente trabalha. Então, por mais estável que a unidade possa parecer, ela pode esconder situações de desvio. Uma outra coisa importante que você deve fazer é incentivar que as pessoas tenham o mesmo comportamento que o seu. Então, se você tem essa cultura de identificar problemas, de estar sempre atento às condições operacionais, é bom que se incentive outras pessoas também que tenham essas mesmas características. Uma outra coisa também é que você compreenda quais são os piores cenários que podem ocorrer, cenários de explosão, incêndio, derramamento, vazamento, como também os cenários menores que podem evoluir para essas situações. Então, é importante também que as análises de risco da sua unidade elas estejam sempre atualizadas. Em muitos casos a gente vê que as análises de risco elas são feitas e simplesmente engavetadas. Então, essa não é a melhor condição de se trabalhar com esse tipo de análise. A análise de risco é um documento vivo. Ela deve estar sempre em atualização e estar sempre à mão daquelas pessoas para que elas possam cada vez mais conhecer os riscos que aquela unidade pode trazer. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link desse alerta para que vocês possam acessar. Lá também tem outras informações, além daquelas que a gente falou aqui nesse vídeo. Também gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal no YouTube. Então, todos os vídeos que a gente publica, eles estão no canal. Então, também não se esquecer de ativar o sininho para que você receba em primeira mão todas as notificações que, porventura, a gente soltar lá no canal. Então, quando a gente soltar um vídeo lá, você vai ser o primeiro a saber. Beleza? Então, forte abraço a todos e aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal Bombeiros Industriais.